Bom sábado para você. Todos os membros batizados estão convidados para um encontro aqui às 16h30. Se quiserem vir, é claro, mas todos estão convidados. Em falar em encontro, hoje eu separei um tema aqui e batizei esse tema de esse sermão, enfim, de encontros, reencontros e desencontros. 3 exemplos para você. Lá em Santo André, num bairro chamado Vila Luzita, um homem que mora na mesma rua da igreja ali, recebeu um livro, A Grande Esperança, esse grande conflito em miniatura. Aí ele decidiu ir até a igreja. Chegou lá e assistiu o culto, depois no final pediu a palavra, alguém deixou ele falar, e ele disse assim: olha, eu moro aqui na rua da igreja há 25 anos. E essa é a primeira vez que eu vim a essa igreja. Já assisto ao Novo Tempo há alguns anos, a TV Novo Tempo. E eu vim para ficar. Encontro, certo? Encontro. Meus pais que estão ali, aliás, dá para vocês ficarem em pé? Olha como eles são bonitinhos. Olha que fofinhos. Ai, que gracinha. Eles ficaram em pé, viu, gente? É isso aí. Se você gostou, é o que tem para mostrar. E esses dois aí, eles deram um livro Grande Esperança para um vizinho. E esse moço, quando recebeu esse livro, no dia seguinte ele foi até a casa deles dizer que ele já tinha sido adventista do 7º dia. E ele tinha, naquele dia que recebeu o livro, tomado uma decisão de pedir o sábado para o patrão dele e voltar a ter comunhão com a igreja. Reencontro. Quem é que ia adivinhar? Agora, e aquele crente que passa uma vida inteira na igreja, dá os seus palpites, canta, ora, mas nunca para pensar em alguns versos bíblicos, como, por exemplo, Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E aquele crente que passa uma vida inteira na igreja, canta, ora, até dá seus palpites, mas nunca pensa no significado de Mateus 7:21-23, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Fizeram coisas boas, né? Amaram as pessoas, teoricamente. Afinal, curaram, fizeram milagres, expulsaram demônios. Mas Jesus olha para eles e diz claramente: nunca os conheci. Afastem-se vocês que praticam o mal. Isso aqui é um bom exemplo de desencontro. Quanta gente no nosso mundo, e talvez algumas delas estejam aqui entre nós, talvez nós sejamos algumas dessas pessoas, que estão buscando se encontrar com Deus e não sabem como. Talvez alguns de nós aqui façamos parte daquela multidão que Jesus viu nos seus dias quando esteve na terra, e ele olhava assim, diz a Bíblia que ele via aquele emaranhado de gente, e ele pensava: são ovelhas que não têm pastor, perdidos, sem rumo, esperando encontrar alguma coisa que nem sabem o que é. Muitas vezes, por fazer essa leitura do coração das pessoas, e eu acho que ele pode fazer essa leitura do nosso hoje também, é que Jesus disse palavras como as que estão registradas em Mateus capítulo 11, de 28-30. Se você quiser me acompanhar. Mateus 11, de 28-30. É por de repente nos ver e ver aquelas pessoas como gente assim, que está procurando se encontrar com Ele, mas não sabe como, que Jesus disse isso aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Talvez você e eu tenhamos durante toda uma vida buscado paz de coração, agradar a Deus, agradar a própria consciência, vindo a um culto como esse, cantando animadamente, estudando lição da escola sabatina, devolvendo dízimo, achando que esse tipo de coisa compra a paz ou compra a Deus. Essas coisas a gente deve fazer porque a gente está feliz pela salvação que Ele já deu. Isso é resultado, não é início. Não é barganha. Mas alguns talvez tenham, durante uma vida toda, participado da Santa Ceia, dos rituais da igreja, tenha vindo às semanas de oração, não é? Todo dia, toda noite, tenha estudado a lição da escola sabatina, enfim, talvez você seja o tipo da pessoa que esteja tentando encontrar Deus e encontrar a paz através dessas coisas que são legítimas, mas são resultado, não são o início das coisas com Deus. Talvez você nem procure mais nas coisas da fé, talvez você procure hoje à noite uma festa, uma balada, um bom sexo, drogas ou álcool. Tomara que não, mas tem gente que procura acabar com o vazio da alma com essas coisas. Agora, o que eu sei, não por experiência própria, graças a Deus, mas o que eu sei ao conversar com gente que já tentou isso, é que quando as sensações passam, só sobra um grande vazio, que não dá para preencher com mais nada, e aí se busca tudo isso de novo. Eu acredito que Jesus, ao olhar para aquelas pessoas nos seus dias e olhar para nós hoje, Ele viu tudo isso. E por isso Ele tenha dito aqui nesse texto, tenha feito aqui nesse texto 3 convites. Vinde, tomai e aprendei. Em primeiro lugar, Jesus diz o quê? Vinde a mim. E olha, eu vou te dizer, Ele sabe o que é ser gente de carne e osso, Ele foi humano. Nós discutimos um pouquinho isso ali na classe da escola sabatina. As pessoas que conviviam com Jesus na sua própria casa não acreditavam nele, talvez porque ele fosse mesmo humano e não tivesse nada de grandioso ou de sobrenatural, até que ele começou o seu ministério. Humano, um moleque desse, como pode se atrever a vir discutir com os rabinos? Um ser de carne e osso, veio lá da Galileia, não vale nada Nazaré. Jesus sabe o que é ser humano, e ao mesmo tempo Ele é Deus. Se eu dissesse para você, vinde a mim, e se algum outro ser humano disser, desconsidere, porque nós somos iguais. Agora, quando Jesus Cristo diz, vinde a mim, alguém que é Deus e plenamente homem, aí a coisa muda. Porque é o tipo da pessoa que pode te dar descanso, aliviar. Porque é Deus, é o tipo do ser humano que sabe o que você sente. Algumas coisas na vida de Jesus que me chamam a atenção, como ser humano. Jesus sabia o que era ouvir dos seus colegas que José não era o seu pai. Na verdade, ninguém sabia quem era o pai de José. Ou você acha quem era o pai de Jesus, ou você acha que todo mundo, que nem nós hoje, acreditamos na história do Espírito Santo. Ah, sim, claro. José saiu dizendo aí, não fui eu, foi o Espírito Santo, e todo mundo acreditou. Claro que não. Você consegue imaginar o dono do universo andando pelas ruas ali como menino e alguém dizendo, José não é seu pai, filho de mãe solteira. Você já imaginou o pai de Maria e a mãe de Maria, mais o pai talvez, quando Maria chegou lá e disse, estou grávida, pai. De quem? De ninguém. É isso. Quem é o pai, Maria? Não tem pai. Como não tem pai? É o Espírito Santo. Que conversa, Maria. Você consegue imaginar essas situações que a Bíblia não descreve, mas certamente essa gente passou? Jesus possivelmente ouviu, em algum momento da sua vida, ou em mais de um, que ninguém sabia quem era o pai dele, que era um bastardo. Já pensou? O Deus ouvindo isso? E Ele fez isso por sua causa, por minha causa. Passou por isso por nossa causa. Jesus sabia o que era ser incompreendido pelos irmãos mais velhos. Jesus experimentou o que significa trabalhar desde cedo na carpintaria do papai. Jesus sabia
o que é ser criticado pelas pessoas que ele mais amava. Jesus sabia o que era ser traído pelas pessoas que estavam mais pertinho dele. Jesus passou pela experiência de ser julgado e condenado sendo inocente. Jesus soube o que significa ser torturado numa cela de delegacia. Jesus conheceu o sentimento de estar totalmente sozinho, sem ninguém para apoiá-lo, inclusive Deus, porque quando ele tomou o nosso pecado, ele chegou a dizer: Pai, por que me desamparaste na cruz? Ele não via nada além do túmulo. Todo o seu pecado está sobre ele, de toda a humanidade, desde Adão até o dia que ele vier. Ele conheceu o sentimento de ser humilhado na frente de uma multidão de pessoas e possivelmente estava nu e não com aquele paninho que a gente vê nos desenhos por aí. E por isso, Jesus tem autoridade como Deus e como homem de olhar para você e dizer: eu sei como você se sente. Vinde a mim, se você está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele pode. Aliás, você está cansado do seu trabalho? Está cansado do seu pequeno salário? Está cansado de tomar remédio? Está cansado de dificuldades com a sua família? Está cansado de ser sozinho e não ter família? Está cansado de ficar pensando o que pode acontecer de errado amanhã, mais uma vez? Está enjoado do lugar onde mora? Está cansado de si mesmo? Então, o primeiro convite é para você. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele não disse que ia resolver todos os nossos problemas num passe de mágica. Não é esse o sentido do texto. Na verdade, aqui, aliviar, eu vos aliviarei, dizem os estudiosos aqui do grego, é fazer descansar, reanimar, reviver. Você quer descansar, reanimar, reviver? Pois é, só um jeito. Indo a Jesus. E como que se vai a Jesus? Pela oração, pela comunhão, pelo contato com mente divina, vindo aqui, orando, cantando, participando, compartilhando. É assim que a gente se une a Jesus, através dos exercícios espirituais, práticos. E assim você pode se ajoelhar, como fez aqui, na sua casa, e pedir a Ele o descanso, o alívio, a paz. Como bem disse a Juliana aqui, Ele vai te dar. Porque Ele disse, Ele fez o convite, não é você que está se oferecendo. Ele disse: vinde a mim. Você não faz nada além de atender um convite quando você vai a Jesus e dobra os seus joelhos e entrega, derrama as suas mágoas para Ele. Você só está atendendo o convite. Segundo convite: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma armação de madeira, né? Era um negócio mais ou menos assim de madeira, que eles colocavam sobre o pescoço de 2 bois, uma junta de bois. E o jugo, ou canga, como é conhecido no Brasil, ele servia para, ao contrário do que se pensa, eu me lembro que quando eu era menino, eu ficava no sítio do meu tio Humberto, marido da irmã da minha mãe, lá em Guararema, indo para Rio de Janeiro, lá depois de Jacareí e tal. Eu acho que é depois. Enfim, é para lá. E ali, naquele sítio, eu me lembro que de manhã cedinho, eu sempre acordei muito cedo, e eu ouvia o barulho do carro do boi, o seu quinca. Ele punha uns latões de leite assim, enormes, naquele carro de madeira, e 2 bois assim, mas que tá isso mesmo, o boi, sabe? Quadrado assim, não tinha nem pescoço. E aqueles bois puxavam. E eu achava que aquela coisa machucava o boi. Eu ficava com dó do boi. Até que um dia o Quinca eu perguntei, né? Criança é dose. Eu fui lá e perguntei: por que você machuca o boi? E ele disse: não é isso, menino. É que esse negócio aqui, essa madeira, faz com que, se ele estiver alinhadinho, ele faz com que os 2 bois trabalhem juntos. E eles fazem menos esforço. Se esse negócio estiver desalinhado, aí um boi sofre mais que o outro. Por isso que a gente fala em jugo desigual. Aí eu entendi para que era o jugo. E Jesus está usando esta figura aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Que é para aliviar. Não é para piorar. Não é para machucar. Você está tentando ser feliz do seu jeito, com o seu jugo, e não está dando certo? Tira o seu jugo e põe o de Jesus.
É isso que ele está dizendo, esse é o segundo convite. É verdade que a gente prefere o primeiro. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Ótimo. Mas ele não para aí. Ele diz, então é o seguinte, depois que você vier a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Isso faz parte do pacote. Tira o seu jugo e põe o meu. Senão você volta a sofrer. Senão você volta a gemer, a se machucar. Eu te dou descanso agora para você se machucar daqui a pouco. Você tem que vir a mim, eu te dou alívio, dou descanso, e você troca o jugo. E segue seu caminho. Vai e não peques mais. Talvez você e eu tenhamos que trocar o nosso jugo no sentido de trocar a nossa maneira de viver pela maneira dele. Entenda, o que comemos, o que bebemos, o que vestimos, o que dizemos quando estamos com amigos que não são da igreja, o que vemos na TV, no computador. Talvez trocar o jugo seja mudar as músicas que eu gosto de ouvir, ou revistas que eu gosto de ler ou ver. O jeito que eu tento me salvar pelas minhas obras, eu tenho que tirar e deixar o jugo dele. Meu estilo de vida. E há uma escritora americana chamada Ellen White que diz que o jugo de Jesus pode bem ser entendido como sua lei. E eu demorei para entender isso, mas sabe que quem cumpre a lei sofre muito menos? Quem você acha que sofre mais? O desonesto ou o honesto? Quem perde o emprego, o desonesto ou o honesto? Bom, é verdade que o honesto também perde. Mas, em geral, o desonesto vai ter, tecnicamente, mais dor de cabeça, principalmente se for descoberto. Né? Dá para entender quem sofre mais? A pessoa, o adúltero ou o fiel? Veja, pare para pensar. Por isso, talvez que Paulo diga que a lei de Deus é a lei da liberdade. Porque antes o infeliz ele não conseguia ficar sem correr atrás de uma barra de saia. Agora, conheceu Jesus, liberto, ele está contente com a esposa dele. Quem que é livre? Aquele que não pode ver um maço de dinheiro ali no caixa do banco, que precisa se apropriar daquilo, ou precisa fazer alguma falcatrua, enfim. Quem que é mais livre? Aquele que não sente necessidade do vício ou aquele que está preso pelo vício? Eu, por exemplo, posso beber na hora que eu quiser, porque eu não tenho vontade. Eu sou livre para fazer isso. Não faço porque acho que não é bom para mim. Mas eu sou livre. Dá para entender por que a lei é a lei da liberdade? Que se você for a Jesus e Ele te fizer descansar, reanimar, reviver, e você passar a cumprir a lei de Cristo e tomá-la como jugo, você é livre. Agora você tem escolha. Se eu quiser, eu posso fazer o que é errado. Mas antes eu não tinha escolha. Eu só fazia o que era errado, não conseguia fazer o que era certo. Troque o jugo. Eu me lembro que, antes de ir para o colégio, eu trabalhava como técnico em eletrônica numa empresa e lá havia 4 ou 5 técnicos e uma senhora, uma mulher mais velha que a gente, muito bacana ela, divertida, uma negra assim, bonita. Ela só tinha um problema assim na minha maneira de ver. Ela namorava um cara casado. Doralice, eu vou chamá-la de Doralice, porque foi o nome mais incomum que eu achei. E só achei uma Doralice até hoje na igreja de Votuporanga, quando eu fiz uma semana de oração. E aí eu sempre pergunto, tem alguma Doralice? Não, e tinha. Mas enfim, é o nome mais incomum que eu achei e eu vou chamá-la de Doralice, tá bom? E essa Doralice, um dia ela me chamou num canto, sempre que ela estava mal assim, ela vinha conversar, porque ela sabia que eu era crente. E eles não... É engraçado, tem gente que não quer ser crente, mas confia no crente. Não quer a responsabilidade, mas quer o vinde a mim, né? Quer o alívio. E ela era uma pessoa dessas. Sofria para fazer o que era certo, não conseguia e tal. E um dia ela veio me perguntar, Felauer, posso conversar com você? Na verdade ela falava Felauri. É Felauer, meu sobrenome. Ela falava Felauri. Falou, Felauri, posso conversar com você? Pode, Lu, pode. Aí ela começou a contar que esse cara quem ela namorava, esse cara casado, assim, quando ela estava conseguindo tomar uma decisão de desfazer essa confusão, ele levava para passear, ele dava um presente, um perfume, uma coisa e outra, e ela não conseguia sair dessa relação.
Eu conversei bastante com ela, disse que, na minha opinião, isso não era um bom caminho, que só ia azedar a vida dela, enfim. Conversamos bastante, fizemos até uma oração rápida ali. E não demorou muito tempo, ela me chamou para conversar de novo. E aí ela, chorando, disse: o sujeito lá vai me abandonar se eu não fizer um aborto, eu estou grávida. Naquele momento eu comecei a pensar: e se você tivesse me ouvido? Eu não sou ninguém, mas tem coisas que são óbvias. Você sabe como vai acabar. E ela engravidou. E o sujeito disse: ou você faz um aborto, ou você vai criar esse filho sozinha. E ela não tinha dinheiro para criar o filho sozinha. E ela olhou bem para mim e disse: o que eu faço? Eu não sei. Eu não sei. Você tem que seguir a sua consciência. Eu não sei. Olha, essa conversa nós tivemos há mais de 20 anos. Eu não lembro como ela terminou. O que eu lembro é que eu saí da empresa, fui fazer teologia. Ela também saiu algum tempo depois. Não nos vimos nunca mais. E depois de alguns anos eu recebi uma foto da criança, uma linda criança. Ela teve o filho. Não sei se ela conseguiu que ele a ajudasse a criar. Eu não sei como terminou a história. O que eu sei é que se ela tivesse trocado o jugo dela com o jugo de Jesus, antes das coisas ficarem muito difíceis, ela sofreria muito menos. Por isso, eu sempre penso na minha vida, e agora eu vou te entregar essa minha preocupação no sentido de: troquemos o nosso jugo com o jugo de Jesus, antes que o nosso jugo fique insuportável. Pode ser que ninguém saiba por enquanto que você carrega tal jugo, que eu carrego tal jugo. Mas antes que saibam, troca com Jesus. Troca. Olha o conselho que Salomão deixou em Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O prudente vê o mal e se esconde. O simples vai adiante, vê o mal, mas arrisca e sofre a pena, que nem um sujeito que construiu a casa sobre a areia. Ele sabia os resultados, mas ele decidiu arriscar e se deu mal. Terceiro convite: vinde, tomai e aprendei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus realmente era humilde. Se você parar para pensar, a gente não é nada, né? Ser humano, um dia a gente está vivo, no outro está morto. Num dia eu me acho tão inteligente, no outro dia eu estou falando cada besteira. Nós somos assim, suscetíveis à falha, ao erro, à morte, à doença, à confusão, ao engano, à mancada. Mas Jesus não, Jesus parece que sempre tinha a palavra certa na hora certa. Era um homem equilibrado nas suas emoções, na sua maneira de se posicionar, nos assuntos que tratava. Era uma pessoa admirável, que eu não consigo ser. Mas ele era humilde. Esse homem, como era, da estirpe que era, Deus como era, se ajoelha e lava pés sujos dos discípulos na Santa Ceia. E isso hoje para nós parece coisa banal, mas naqueles dias era só empregado que fazia. Tanto é que nenhum discípulo quis fazer. Não era coisa pouca. Ninguém queria se humilhar a esse ponto. Era uma humilhação. Jesus se aproxima da mulher na beira do poço, como eu já disse a vocês, e pede um favor. Dá um copo de água para se aproximar dela. Pessoa humilde. Jesus poderia fulminar seus inimigos, poderia dizer coisas muito piores. Naquele momento em que ele escrevia no chão os pecados daquela gente, lá da mulher pega em adultério, ele podia ter dito, ele não expôs as pessoas. Você percebeu isso? Ele começou a escrever os pecados daquela gente, mas nunca disse: ó, esse é seu, isso aqui é seu, ó. Tá vendo? Ele nunca expôs as pessoas. Poderia ter feito e acabado com aquela gente, mas não fez. Humilde. E olha como a gente precisa de gente humilde, gente que entenda que tudo que a gente tem vem de Deus e dos outros. Enquanto eu estudava, fazia teologia, a Josi trabalhava.
Boa parte dos livros que eu tenho, o irmão dela que me deu. Tem um camarada que me pagou um semestre da faculdade. Anos depois eu fui lá agradecer, ele nem lembrava. E fez. Aí você percebe que o cara fez sem interesse nenhum, né? Eu fui agradecer, ele disse, nem lembro, é mesmo, eu te paguei um semestre. Eu falei, claro. Sabe, se você e eu olharmos para trás, o que nós somos vem dos nossos pais, da educação que eles puderam nos dar, dos conselhos, da vida, de amigos. Ninguém se constrói sozinho. E eu acho que isso poderia ajudar a gente a continuar na humildade. Embora eu tenha um amigo que diga assim, Denis, dos humildes eu sou o melhor. Aí como ele não presta, ele fala, eu não vou falar mais da minha humildade porque a minha modéstia não permite. É por aí, né? Na verdade, a humildade é o tipo da coisa que a gente perde no momento em que a gente descobre que tem. Não é? Mas Jesus era humilde. Você lê a vida dele, você não acredita. Se eu tivesse aquele poder, eu não deixava barato, não. Mas Jesus era humilde. Uma pessoa impressionante, fascinante. E ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Falando em mansidão. Bom, antes de mansidão, eu acho que humildade, dentro dessa qualidade, estão ali algumas coisas. E uma delas é você considerar a opinião do outro. Um dia, há uns 10 anos aproximadamente, 15 anos, eu li um livrinho chamado Não Faça Tempestade num Copo d'Água. Alguém aí já pode até ter visto. E um dos capítulos, o título eram capítulos curtinhos, e num deles o título era o seguinte, você não precisa sempre, ou melhor, você não precisa ter razão sempre. Perca a discussão às vezes. Vai fazer bem para você. E é verdade. Acho que isso faz parte da humildade. Mas ele disse também que era manso. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Mansidão. Aliás, quem dirige em São Paulo sabe como a gente como seria bom ter mais mansos nessa vida, né? Gente mansa. Porque hoje em dia, se você der seta fora de hora, o motoqueiro te dá um tiro. Hoje em dia... desculpa, não foi mal. Não, motoqueiro é gente boa. Tá bom. Se você der seta fora de hora, o caminhoneiro te dá um tiro. Beleza, vamos ficar com o caminhoneiro. Então, não, também? Caramba. Bom, enfim, é complicado o trânsito de São Paulo. E a gente precisa de gente mansa, não precisa? Como é bom conviver com gente mansa. Como o mundo precisa de gente mansa, como a igreja precisa de gente mansa. Jesus, quando ele repreende, uma escritora chamada Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, aliás, você que está em casa, entre no site www.cpb, C de cebola, P de pato e B de bola.com.br, e você vai encomendar ali o Desejado de Todas as Nações. É a melhor biografia de Jesus que eu já li na minha vida. E ali ela diz o seguinte, que quando Jesus repreendia os seus inimigos, ele tinha lágrimas na voz. É que a letra fria da Bíblia, ela não mostra isso. Por isso que não é bom a gente discutir por e-mail ou por MSN. Você não consegue interpretar direito. Às vezes você já teve essa triste experiência, você diz uma coisa, no WhatsApp, desculpa aí, estou desatualizado. É isso que dá. Mas eu estou me atualizando com a minha filha. E com meu filho. Então, você conversa, às vezes, por esses ambientes virtuais, e às vezes acontece, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. Você diz A e o cara entende Z. E quando você vai tentar consertar, fica pior ainda. E às vezes, se você não prestar atenção no contexto, e mesmo com o contexto, às vezes a gente não tem a inflexão. Às vezes não, a gente nunca tem a inflexão da voz. Ou seja, lembra quando Jesus disse para Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ou ele disse, mulher, não é chegada a minha hora. Você não sabe, mas a gente quer acreditar que Jesus tenha dito mulher. Aliás, mulher é uma expressão respeitosa. Tanto é que na cruz ele disse, João, eis aí a tua mãe. Pregado na cruz, mulher, eis aí o teu filho. Não é? Ou você acha que ele diz, mulher, olha o teu filho aí. A gente não ouve a inflexão da voz, então às vezes
a gente não sabe exatamente como a coisa acontecia, e neste caso, o livro desejado diz que ele tinha, quando ele repreendia as pessoas, ele tinha lágrimas na voz. Jesus era manso, Jesus era humilde, e ele disse, com relação a essas características, aprendei de mim. Para aprender eu tenho que olhar, escutar, comunicar e tentar aprender. Como que a gente aprende alguma coisa? Fazendo. Aliás, na mente hebraica, que era muito prática, só sabe quem faz. Se você sabe de uma coisa e não faz, você não sabe. Na cabeça deles é assim. É que nem um homem que construiu a casa sobre a areia. Era um homem nécio, estúpido, burro. Porque ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Então é nécio. É doidinho. Agora, o sujeito que sabia o que tinha que fazer e fez é sábio. Na mente hebraica, ou você faz ou pratica, ou você não sabe. Jesus disse isso algumas vezes. Uma delas foi, quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é semelhante ao cara que construiu na areia. Então, aprendei de mim. Então, através da comunhão, da leitura, da meditação, da oração, do cântico, tudo que a gente tem disponível nos exercícios espirituais, a gente pode aprender de Jesus, observá-lo, ler essa biografia que eu mencionei, o Desejar Todas as Nações, é um bom exercício, é maravilhoso. E eu começo a entender melhor Jesus e começo a aprender com ele. Aliás, Jesus aprendeu as profecias do Antigo Testamento aos pés de sua mãe Maria. As profecias que ele havia inspirado Isaías a escrever. Dá para entender isso? Ele inspirou lá no passado Isaías a escrever, e aqui aos pés de Maria ele aprende. Ele ia ao monte e orava. Aprendeu a dependência do Pai enquanto foi humano. E ele chegou a dizer, as coisas que faço não são de mim, são do Pai. Ele nunca usou o seu poder para fazer alguma coisa. Ele viveu como ser humano. Por isso, ele diz que os seus seguidores poderiam fazer as obras que ele fazia, ou até maiores. Porque ele viveu como homem, dependente de Deus, que é o que você e eu podemos fazer. Aprendei de mim. Agora, eu quero o poder para fazer descer fogo do céu, mas não quero ser manso e humilde. Aí não dá. Aí não dá. Eu quero o poder para curar, ou para profetizar, mas não quero ser manso e humilde. Aí não dá. Só Deus tem o poder que tem, porque Ele realmente é, assim, digamos, se esse poder todo que Ele tem, de trazer à existência coisas que não existiam, estivesse nas mãos de Lúcifer, você consegue imaginar o que viria por aí? Dá para entender porque que a gente não pode ter o poder de Deus? E se nós o quisermos, podemos, mas no dia em que nós desejarmos sim ser como Jesus, aí a gente vai usar o poder de maneira adequada, como Ele usou. Aprendam de mim ser mansos e humildes, e achareis descanso para as vossas almas. E eu vou terminar contando a história de um senhor. Na verdade, a história começa um pouco antes. Eu trabalhava no distrito de Linz. Fica uns 400 quilômetros em alguma direção aqui. Depois você vê no mapa. É oeste do estado de São Paulo. Uma cidadezinha pequena, 60 mil habitantes. E um casal começou a frequentar a igreja, estudar a Bíblia, coisa e tal. O nome dela era Érica. E ela decidiu se batizar. E ela me pediu que convidasse o pai dela, que era um homem muito culto, muito sabido, muito inteligente, contestava muito a Bíblia, as pessoas. Ele já havia visitado a igreja, mas ele sempre achava que era dono da razão, então, assim, ele não aceitava certas coisas, era o dono da verdade. E ele havia se magoado com alguma coisa e ido embora, enfim. E ela pediu que eu o visitasse para convidar ele para o batismo, quem sabe. Tá bom, eu vou. Ele trabalhava na Secretaria de Educação da cidade. Eu me lembro que cheguei lá numa tarde, acho que era uma terça-feira. Eu procurei, ele me recebeu, e um homem, assim, muito articulado, falava muito bem.
E logo que eu cheguei, ele, ô pastor, minha filha disse que você viria, bem-vindo, sabe? Aliás, vocês têm razão. Ele já começou assim. Eu falei, a gente quem? A gente quem que tem razão e tem razão sobre o quê? Ele falou, não, vamos encurtar a conversa. Senta aqui. Eu falei, tá bom. Vocês aí, os crentes, os adventistas, o sábado é isso mesmo, está na Bíblia, eu já li esse Novo Testamento umas 500 vezes. Esse negócio de casamento é assim mesmo. E começou a despejar. Vocês têm razão, é assim mesmo, está certo, ó, parabéns. Só que tem o seguinte, ele falou, isso aí não é para mim. Eu ainda não estou preparado para essas coisas. Eu falei, tudo bem, mas eu só vim aqui para te convidar para ir no batismo da sua filha. Ele falou, não, eu vou. Mas eu só queria que você soubesse que isso aí não é para mim. Eu falei, tá bom, já sei. Beleza. E ele foi ao batismo, assistiu, tirou foto. Uma pessoa muito agradável, muito inteligente. 2 semanas depois, num domingo de madrugada, na verdade, aliás, voltando um pouquinho à fita, eu me lembro que o que ele me disse no final da conversa foi, isso não é para mim, porque eu gosto muito de ir no bailão, no rastapé, e tomar minha cervejinha. E eu sei que vocês não gostam muito disso. Foi assim que ele terminou a conversa. Tá bom. 2 semanas depois, num domingo de madrugada, a Érica me liga em prantos. Você sabe que pastor é assim. Se não for o Diego louco que quer fazer uma caminhada para o Pico do Jaraguá às 6 da manhã te ligando, é algum problema, né? Se não for o Diego, é algum outro problema. Se não for o maluco dos caras que jogam futebol lá perto do Iaê, e eu moro em Santo André, se não for essa gente maluca que quer jogar bola às 6 da manhã lá perto do Iaê, te ligando domingo de manhã, é outro problema. Domingo de manhã, só liga essa gente que gosta de divertir, ou quando a coisa é feroz. E naquele caso não era ninguém querendo jogar bola ou fazer uma caminhada, infelizmente. A Érica me ligou e disse, Denis, você pode vir ao velório da cidade? Posso. Meu pai morreu ontem, de madrugada, no bailão, com a cervejinha na mão. Ataque do coração. Fulminante. Por que eu estou te contando isso? Porque eu fico pensando, isso já faz uns 15 anos, e eu fico pensando como Deus vai julgar aquele camarada. Ele recebeu um convite. Nós fizemos esse convite no dia do batismo para ele ir a Jesus, e descansar, e ser livre. Mas ele não quis. Eu fico me perguntando, se as pessoas que não aceitarem este convite, que está sendo feito hoje, se Jesus vai convidá-las no dia em que ele vier nas nuvens dos céus, e ficar em pé sobre a nuvem, olhar sobre os túmulos e disser, despertai. Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o que você está preparado desde a fundação do mundo. Será que, se eu e você não aceitarmos este convite, a gente vai ouvir aquele último? Não sei, mas é bem provável que não. Aquele camarada perdeu a chance dele, na minha opinião. Ele não quis. Ele preferiu outras coisas, direito dele. E você e eu agora temos que tomar a nossa decisão. Hoje. Aliás, se não for hoje, vai ser quando? Aliás, se não for você, vai ser quem? Aliás, se não for agora, neste lugar, vai ser onde? Por isso, eu deixo com você os 3 convites. Vinde, tomai e aprendei. E você vai achar descanso para a vossa alma. Que Deus nos ajude hoje a atender esse convite. Para que nos outros encontros que nós tivermos como irmãos, começando por hoje à tarde, a gente possa vir com a mente de Jesus. Que Deus te abençoe e que você encontre
paz e descanso na presença agradável de Jesus Cristo. Você ora comigo? Nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos atender o convite que Ele nos fez. Queremos o alívio, o descanso e a paz. Queremos que o Senhor coloque o teu jugo sobre nós. E queremos aprender de Ti, ser mansos e humildes. Não é fácil para nós, Tu sabes, mas talvez por isso que nós tenhamos vindo aqui hoje, para buscar do Senhor a comunhão, a paz, a força, o Espírito Santo, para sermos aquilo que Jesus Cristo é. Nos dá essa bênção espiritual, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu vou estar ali fora para te dar um abraço.